estamos a poucos dias da Páscoa, vamos mostrar hoje em nosso programa como estão os preparativos da Páscoa Solidária na chocolataria do Frei Chico, em Santa Cruz do Rio Pardo. Além de entrevista exclusiva com design de Páscoa sobre as tendências e enfeites para a época. E mais, vamos mostrar o significado da Páscoa para os cristãos. Voltamos em um minuto. Nossa busca por inovação e excelência gerou um portfólio completo de alimentos. Para cada estilo de vida, existe uma marca que oferece deliciosos momentos em família. Quer destacar sua empresa e aumentar suas vendas? O caminho é a propaganda visual, onde sua marca fica na memória. E de propaganda visual, nós entendemos. Aqui contamos com profissionais qualificados na produção e instalação de tótem e testeira de LED, painel rodoviário e outdoor. Apocalipse Painéis. Seja lembrado. O design de Páscoa vai além de comprar produtos e enfeites. Ele cria um cenário que transforma o ambiente. É mais ou menos isso, Eliane? Exatamente. Na verdade, assim, ele transforma o ambiente, ele cria uma atmosfera que é imersiva, sensorial mesmo. Que a pessoa, ela entra no ambiente e ela se sente na Páscoa, sabe? Ela... eu digo assim que ele é uma... você entra... mágico. É mágico. É exatamente isso. Porque, por exemplo, tem uns lugares que é um portal, assim, é como se você entrasse num outro mundo mesmo. Um mundo, assim, colorido, festivo. Meio Alice no País das Maravilhas. Lembra, não deixa de ser. É um cenário que te abraça, te acolhe. Eu acho que a Páscoa, ela é muito assim, ela é muito... alegre. Muito alegre, assim, muito coloridinha, é tudo muito festivo, é bem família mesmo, bem aquela coisa assim de união mesmo, sabe? Sim, e antigamente era mais coisas assim infantis, né? A Páscoa era assim, coelhinho, cordeirinho, era essas coisas assim, né? Os ovos e tal. Mas com o tempo elas ficaram com umas criações mais sofisticadas, né? Sim, hoje é uma coisa muito mais... um requinte, né? Você pode ver pelos próprios coelhos, daqui que é uma linha que a gente chama de linha realeza. Você vê que eles são vestidos, eu brinco que eles são os coelhos de Bridgerton, porque eles são todos assim meio vintage, todo de terno, de fraque, a coelhinha toda chique, aquela ali toda pomposa, com rendas, pedrarias. Hoje ficou mais sofisticado, muito, né? Muito sofisticado. Antigamente era só uma coisinha ali, né? Hoje monta cenários inteiros, né? São árvores grandes, a roda gigante, tem um lugar que tem uma roda gigante enorme também, que você faz, e a pessoa tá ali imersiva, e coelhinho aqui. É um cenário mesmo. Coelhinho no patinete, carneirinho, coelhinho voando no balão, é de tudo. É muito bacana. E me fala uma coisa, porque o design, ele começou com o Natal. Aí tinha Natal, que começou as árvores e tal. Aí depois encontrou esse nicho de mercado também para a Páscoa, porque a gente não via quase enfeites de Páscoa. Sim, não só Páscoa, mas vários cenários comemorativos, no Dia das Mães, entre outras coisas. Páscoa também é muito assim... Eu falo que a Páscoa, para mim, é o segundo Natal. Porque a Páscoa, praticamente 90% dos meus clientes do Natal fazem Páscoa também. Não os clientes de casa, assim, casa ainda não tem uma tradição tão grande, mas comerciais, sim. Todos os clientes comerciais que eu fiz Natal, eu faço Páscoa também. Então, assim, é muito... E são cenários, assim, mais ou menos na mesma proporção do Natal. Natal também, você monta árvore, aquele cenário é um enorme. Páscoa também são cenários grandes. Na verdade, essa coisa da Páscoa não faz muito tempo, assim, no Brasil, né? Mas fora dele já é muito. E como a Páscoa, eu falo que a gente sempre respeita o hemisfério norte. Então, assim, né, Natal é inverno lá e tal, e Páscoa é primavera, né? Então... é mais bonito, né? Sim, mais alegre. Sim, então por isso que as pessoas, quando veem a Páscoa, nossa, já dá aquela... É até engraçado, porque às vezes eu nem terminei de montar um cenário, já tem gente parando, tirando foto, porque é muito festivo, muito alegre, né, a Páscoa.
E acolhe também, né? Sim. Eu falo assim, nesses estabelecimentos comerciais, se você entrar, por exemplo, num posto de combustível, né, que você falou, que você fez vários, né, da Rede Grau, acolhe, você chega ali no posto, você vê aquele cenário. É uma coisa gostosa, né? Sim. Parece que você já entra no clima, né? Sim, e às vezes, muitas vezes eu falo que é um alento, porque você tá viajando, você tá cansado e tal, aí você chega ali num cenário que você pode parar um pouquinho. Tirar foto, fica, né, é acolhedor. E me fala uma coisa, da Páscoa, e também tem as tendências, como você estava falando, que a maneira de vestir, do coelhinho, da coelha ali cheia de renda tal, tem uma tendência, muda de ano para ano? As cores da Páscoa basicamente são cores, assim... Neutras. Não, são cores, tons pastéis. Rosinha, verdinho, azulzinho, e todo ano sempre tem alguma coisa, um elemento a mais, além da, que nem por exemplo essa coelha, ela é a cor da Pantone do ano passado, né, que era bege, né, e esse ano é branca, mas a tendência mesmo de Páscoa para esse ano é morango, árvore com morango, ano passado foi limão siciliano, então tinha muita coisa de limão siciliano também, ainda tá muito em alta limão siciliano, você pode ver que mesa posta de limão siciliano tá muito em alta, de morango também. E uma coisa que chegou muito, assim, eu ainda não consegui fazer, porque os meus clientes realmente não abraçaram, é capivara. Tem a capivara de Páscoa agora. Nossa, capivara, nem sabia. Capivara de Páscoa. Porque geralmente Páscoa é coelho, cordeiro. Capivara tá em alta, né? Capivara. Eu gostaria de fazer capivara, mas ninguém quis capivara. E já que a gente tá falando em bicho, e por que essa coisa do coelhinho, né, de Páscoa? O coelho, ele simboliza fertilidade, né, que tem tudo a ver com a Páscoa, mas é aquela coisa que eu te falei do Mistério do Norte também. A Páscoa é primavera, e o coelho representa muito essa coisa de primavera, de jardim, né, então é por isso que tem o coelho. E árvore, porque parece que também a Páscoa, ela também tem árvore, assim como tem árvore de Natal, tem árvore de Páscoa, guirlanda. Sim, a árvore de Páscoa, a gente usa como base o próprio pinheiro, né, tanto é que a maioria dos lugares eu chego e às vezes assim a pessoa eu tô montando o pinheiro e falo, nossa, já é Natal? Eu falo, calma, calma, não é Natal ainda, mas é fofinho tanto quanto, entendeu? Uhum. Aí eu começo a colocar os coelhinhos, então eu falo que geralmente quando eu vou montar num cenário, num lugar que passa muitas pessoas, eu sempre coloco o coelho primeiro na árvore, pra pessoa ver que já é o coelho, entendeu? Que já é Páscoa. Que é Páscoa, porque senão vão achar que é Papai Noel, entendeu? Falo, nossa, já nem passou a Páscoa, já é Papai Noel. Então você usa a mesma base da árvore de Natal, só que a diferença é que assim, do mesmo jeito que o Natal é inverno e tal, tem as bolas, né? A árvore de Páscoa lá tem flores, tem ovos, ela tem vários elementos, cenoura, ninho de passarinho, tudo que representa tanto a primavera quanto essa coisa da Páscoa mesmo, do renascimento e tal. Eu tava vendo aqui essa árvore linda. É uma cerejeira. É uma cerejeira. Que também é um símbolo da primavera. Que é o símbolo da primavera também no hemisfério norte. Exatamente. Quais os materiais que você utiliza para os enfeites? Então, Páscoa você usa muita coisa de musgo. Musgo também tem bastante coisa. Esses coelhos aqui são pelúcia, mas eu uso muito, por exemplo, esses aqui são de sisal. Tem muitos que são de palha também. Na verdade, tudo que você... Eu falo que tudo que remete à floresta. Então, assim, são madeirinhas, pallets... Você vai colocando e vai criando um cenário, porque a maioria dos coelhos, com exceção dos nossos coelhos de Bridgeton aqui, eles são agricultores. Então eles têm enxada, porque eles plantam cenoura. Ou morango, né? Ou toda uma história. Então assim, tem tudo que você usa no cenáriozinho, carroça, carrinho de mão, tudo você coloca no cenário de Páscoa, fica muito fofinho. E as casas, assim, você falou, né, dos estabelecimentos comerciais, mas as casas também, as pessoas não casa, fazem. Geralmente é coisa menor, não chega a fazer cenários grandes, geralmente você faz ou uma mesa posta, ou um cantinho, que nem esse cantinho tá aqui mesmo, assim, não é uma coisa muito grande que nem é no Natal, é uma coisa mais simples, uma guirlanda na porta, mas a maioria deles é mais mesa posta mesmo, e um cantinho, um aparadorzinho. Ou no máximo uma guirlanda, não tem ainda a árvore de Páscoa, é pouca difícil. Gente, muito difícil. Porque, na verdade, a gente acha que não, mas o custo-benefício da Páscoa, ele é maior do que o Natal. Os coelhos, eu falo que o coelho é mais caro que o Papai Noel. Então, a árvore de Páscoa, ela é mais cara do que a árvore de Natal. Porque a árvore de Natal, eu falo que são elementos mais simples, são bolas, galhos. Páscoa não, os coelhos, eles são
mesmo um coelho que não seja tão grande quanto esse coelho, que seja um coelhinho menorzinho ou um carneirinho menorzinho, eles são bem caros. Bem mais caros. Bem mais caros do que enfeite de Natal. E para quem quer, que tem um estabelecimento comercial e ainda quer fazer uma encomenda para você, ainda dá tempo? Ah, dá tempo ainda, porque ainda falta um pouquinho para Páscoa, né? Mas o ideal, assim, a maioria dos meus clientes, eles assim, passou o carnaval, no outro dia já monta a Páscoa, já para poder aproveitar também, né? Para ficar mais tempo, né? Porque senão em cima da hora, na última semana, aí fica complicado, sim, né? Justamente pelo custo da Páscoa, né? Que não é tão baratinho assim, que nem... Mas vale a pena. Páscoa eu falo que é acolhedora, é encantadora, é fofinho, né? É vida, né? Dá vontade de abraçar, dá. né? Dá vontade de abraçar. Tá bom, obrigada, Eliana. Imagina. Para quem busca mais praticidade e qualidade no seu dia a dia, a Dry Clean, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o lugar certo. Aqui, nós contamos com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de suas roupas e acessórios. Dry Clean, muito mais que uma lavanderia. Vai construir ou reformar? Então venha até a Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. No mercado há mais de 2 décadas, nossa empresa possui excelente infraestrutura, equipe capacitada e qualidade total no atendimento e serviços. Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. Aqui, compromisso e excelência andam lado a lado. Tradição e confiança é com Lima Contabilidade. Há mais de 4 décadas no mercado, oferece contabilidade eficiente, tecnologia avançada e atendimento personalizado, desde a abertura do CNPJ até a emissão de notas fiscais. Lima Contabilidade, onde o sucesso da sua empresa começa aqui. A Páscoa é tempo de renovação, esperança e partilha, mas também é tempo de unir forças e espalhar o espírito pascal, a solidariedade. Ariadne, esse espírito solidário, né, aqui na chocolataria, não só das pessoas comprarem, né, o chocolate aqui, como também das voluntárias, né? Esse espírito de solidariedade, que é o espírito pascal. Isso mesmo. Principalmente nessa época, a gente conta com muita ajuda deles, né? Na verdade, eles vêm porque fala que em casa não tem nada para fazer, então tá aqui, conversa com pessoas, vê gente nova, conhece novas pessoas, né? E também das empresas que colaboram todos os anos com a gente nessa época, né? Adquirindo seus ovos para os colaboradores. Tanto as empresas grandes que a gente tem aqui na cidade, quanto as menores, né? Qualquer uma a gente vê a alegria deles de poder ajudar, né? Esse momento de fazer o bem mesmo. São bastante voluntárias nessa época, né? Porque essa é a época que tem mais gente, que vocês vendem mais também, né? Isso mesmo. A gente fala que esse ano a Páscoa é a nossa safra, né? Que é a principal data aqui da chocolataria, contando com as outras, mas esse aqui, nessa época, é muita gente. Então, são aproximadamente aí umas 20 pessoas ou até mais. Tem chego bastante gente que acaba indicando, falando, né? Contando um pouco da nossa história. Então, hoje, esse ano, tem aproximadamente aí uns 25. Eu creio que até mais de 30 pessoas que ajudam e colaboram aqui com a gente. E quantos ovos e chocolates? Vocês fazem ovos e vários chocolates que eu tô vendo aqui, né? Isso. Com vários chocolates pequenininhos, com coelhinho, vários formatos, né? E qual é a produção de vocês nessa época? Olha, contando com a produção dos ovos mesmo, o ano passado a gente já chegou aí a derreter umas 7 toneladas. A quantidade a gente não consegue contar, mas a gente vê aí pelos chocolates que a gente derrete, então aproximadamente umas 7 toneladas, contando também com os outros doces que a gente produz. Então é mais de 1.000, 2.000
fora os ovos, né, que a gente faz. Então é muita coisa, então principalmente não dá para contar tudo, mas é em torno disso. E você falou em torno de 30 voluntárias, e elas trabalham quantas horas por dia? Olha, em média, assim, elas têm umas que vêm na parte da manhã ou na parte da tarde, outras que acabam ficando o dia todo, né? Que daí depende muito da disponibilidade da pessoa também, que a gente deixa bem aberto em relação a isso, quando a pessoa vem nos procurar, né, para participar desse trabalho voluntário, fica a critério da pessoa. Tem uns que ficam o dia todo, outros que vêm também na parte da noite, aí em média das 7 horas da noite até as 9, então é em torno de umas 6 horas ou menos que isso, mas também vai muito da disponibilidade da pessoa. Se ela quiser ficar o dia inteiro, fica o dia inteiro. Ficar é o tempo dela, né? Uhum, o tempo que ela tá lá ociosa, ela vem pra cá. Sim, exatamente. Ah, maravilha. E você me falou de 7 toneladas, né? Eu não consigo nem imaginar o tanto de chocolate. Queria cair num caminhão de chocolate. É verdade. Mas assim, eu fico imaginando as crianças, né? Porque em uma entrevista que eu fiz com o Frei Chico, em 1997, era assim, a chocolataria... Na verdade, era uma doceria, né? Não chamava chocolataria. Sim. Era para deixar os ovos para as crianças que não tinham, né? Não recebiam, não tinham condições de comprar um ovo da Páscoa, né? Então, ele fez para as crianças. Eu fico imaginando essas crianças, se eu já fiquei com os olhos brilhantes ali, né? Meus olhos estão brilhando aqui, imaginando um caminhão de chocolate. Agora, e eles? Como que eles sentem? Eles ficam esperando esse momento da Páscoa? Fica esperando. A gente sai para almoçar, que a gente almoça lá no refeitório, né? E eles já vêm todo vê as meninas, né? Pergunta, tia, nosso ovo, nosso chocolate. Então, todo ano eles esperam mesmo essa época, né? Para ganhar o seu chocolate. Tem também as sobremesas que a gente faz, assim, durante o resto do ano para eles. Mas o ovo é o diferencial, né? É o símbolo deles, né? O símbolo, exatamente como você comentou no começo, que o Frei Chico começou aqui com a produção, não era para venda, era para dedicar para quem não podia, não tinha condições. E acabou o pessoal comprando essa ideia, tanto é que tá aí até hoje. E me fala uma coisa, tem assim os sabores, como muda o sabor, é só um tipo de chocolate, como que é? Os ovos a gente faz com uma qualidade mesmo, somente é uma tradição a gente usar uma marca de chocolate, então até hoje a gente usa, tanto Mas que é só chocolate preto, não é o chocolate branco? Não, a gente faz também o chocolate branco, né? Tem os ovos que são inteiro de chocolate escuro, os que são misto, os que são inteiro branco, então é uma variedade bem grande em relação a isso. Tá interessante. E aí, nesses últimos anos, qual que foi a produção maior que vocês tiveram? A gente teve o ano passado mesmo que a gente fez, como eu te disse, em média a gente consegue mais ter essa proporção por conta das toneladas mesmo, que o máximo foi 7. 7 toneladas. Isso. E a expectativa para esse ano? É maior? Que a gente chegue pelo menos a 8. A 8 toneladas. E o pessoal que tá querendo comprar, e já tem muita gente já encomendando, as empresas estão encomendando. Para você já garantir, né, sua encomenda, para acabar não ficando sem, o prazo é até amanhã, né? Mas a gente tem ainda várias opções disponíveis na loja, né? Vai até a véspera da Páscoa, então a gente já está pegando as encomendas e pode vir até a loja fazendo a visita. Então, a encomenda, assim, de empresas grandes e tal, é até amanhã, dia 21 de março. Isso, né? dia 21. Até dia 21. Mas se eu quero comprar para dar de presente e tal, é até a véspera da Páscoa. Isso, até a véspera da Páscoa. A véspera da Páscoa. Mas os chocolates aqui ficam o ano inteiro, né, Fica Ariadne? o ano todo, exatamente. Aí a pessoa que quer dar de presente chocolate... Até os ovos. Tem pessoas que pedem até depois da Páscoa. A gente faz também. Então fica aí pra sempre. Sim. E é uma forma das pessoas virem comprar e tal. Exatamente. Conhecer também o nosso trabalho, que muita gente ainda não conhece. Então fica essa dica aí pro pessoal. E vocês aceitam também até para casamento, né? Isso. Fazer chocolate, os docinhos. Faz os docinhos para festa, para casamento personalizado, para aniversário também. Uma variedade aí também para as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente tem
muitas opções aí ao longo do ano. E é uma forma interessante, né? Porque aí você está ajudando a entidade. Isso, além de comprar os deliciosos doces e chocolates, você está ajudando, você está colaborando com a entidade, né? Exatamente. Tem todo um propósito, né, por trás disso. É o lado doce da solidariedade. Isso Obrigada. mesmo. Imagina, obrigada, gente. A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Aqui na Loja Zé do Celular, você encontra as melhores marcas de smartphones, do básico ao topo de linha, com preços que cabem no seu bolso. Confira hoje mesmo em uma de nossas lojas e realize o sonho de sair com o celular novo. Zé do Celular, onde a tecnologia transforma sua rotina. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse nosso Instagram. Aqui no Pascoal Gourmet, além do ambiente aconchegante e atendimento personalizado, você encontra o verdadeiro sabor da comida caseira, com a qualidade que você confia, além das marmitas de dar água na boca. E aos finais de semana, cardápio diferenciado, com churrasco e porco espalmado no rolete. Venha para Pascoal Gourmet, qualidade e sabor em cada refeição. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também. Quando pensamos em Páscoa, imediatamente lembramos dos ovos de chocolate e dos coelhinhos. Mas a verdadeira essência da Páscoa vai muito além da tradição comercial. Para os cristãos, a Páscoa é um dos momentos mais sagrados do ano. Qual que é a verdadeira essência da Páscoa, Frei? Então, a palavra Páscoa, né, se você pegar a etimologia dela, ela remete lá no Antigo Testamento, é uma palavra judaica, Pascha, né, que significa passagem, pular, que ela lembra uma das pragas do Egito, onde as pragas contra os egípcios, é claro, e aonde o anjo exterminador ia visitando as casas e exterminando os primogênitos do Egito. Só que na festa da Páscoa se matava um cordeiro e com o sangue se aspergia as portas das casas. E aí, quando as portas estavam aspergidas, ou seja, era gente hebreu e não egípcio, então o anjo, ele pulava, ele passava aquela casa. Então é uma palavra que significa passar, pular, né? Essa é a raiz da Bíblia. E foi no tempo em que o povo hebreu conseguiu escapar da escravidão dos egípcios e atravessar o Mar Vermelho. Então foi uma outra passagem, a passagem do Mar Vermelho, que significou libertação, busca da terra prometida. Então no judaísmo tem esse significado, né, de passagem, de pular uma dificuldade, de superar. E aí Jesus era um judeu, né, e no momento lá que ele foi preso e condenado à morte, né, na paixão de Cristo, ele celebrou essa festa que tinha esse significado de lembrar a passagem, a saída da escravidão para a libertação. E aí ele deu um significado para a vida dele. Ele também passou pela paixão e morte
e aí os cristãos interpretaram como uma ressurreição, né? Houve um aumento, digamos assim, uma melhora do conceito da Páscoa, né, para a ressurreição, que é a libertação total, não só da escravidão do Egito, mas a libertação de tudo de mal que possa acontecer. Então, aí o conceito cristão de Páscoa tem esse significado, né? Assim como o povo judeu passou por muitas dificuldades para conseguir a libertação, não foi simples. Jesus também, como Filho de Deus, ele veio, se encarnou e passou por todas as dificuldades que um ser humano tem, né? E sobretudo, o enfrentamento, né, das forças do mal, né, que não aceitava essa revolução do amor, vamos dizer assim, que Jesus implantou, né? E a partir daí, então, ele sofreu a cruz, né? E a partir da cruz é que tem a Páscoa, né? Que tem a ressurreição, né? Por isso que a morte tem um significado importante no cristianismo, né? A cruz é o símbolo do cristianismo, porque sem a cruz, sem a morte, nós não chegamos à vida, né? Ele deu um significado novo à morte, né? Ele ressurgiu a partir da morte. E nessa semana também, porque nessa semana é comemorada a Semana Santa. Nessa Semana Santa que é o período de todo o sofrimento dele? Exatamente. Começa já digamos, no domingo de Ramos, né? A gente já celebra ele entrando em Jerusalém, né? E sendo condenado e sendo... A gente já entra na morte dele. E toda semana a gente vai lembrar disso, né? Do sacrifício dele na cruz, para que quando chegar no domingo de Páscoa, na verdade na véspera, né, no conceito do calendário judaico já se celebrava antes, na véspera, ou seja, no sábado de Aleluia, que é a grande celebração, chamada Vigília Pascal. Tem tradição que se celebra a noite toda para celebrar a ressurreição de Jesus. Por isso que o domingo se tornou o dia mais importante do cristianismo, que para o judaísmo o domingo seria basicamente a segunda-feira, digamos, né? Lá em Israel, o domingo é a segunda-feira deles. E é interessante também, já que a gente está no mês das mulheres, foi uma mulher que anunciou a ressurreição de Jesus. Foi Maria Madalena, foi isso? É muito importante, muito interessante. É porque a gente está no mês das mulheres, né? E as mulheres naquela época, elas não tinham muita credibilidade, né? Eles não conversavam com mulheres. Não tinha, a mulher era praticamente escrava ou do pai, digamos, escrava não, era propriedade, né, do pai. O dia que ela casava era como cedida essa propriedade ao marido, enfim. E é interessante como Jesus... A aproximação dele com as mulheres, porque já quando ele escolheu os apóstolos, os 12 apóstolos, tinha também um grupo de mulher que o acompanhava, está lá no capítulo 8 de São Lucas, né, quem quiser conferir, que ajudava ele nas coisas materiais e que acompanhava, inclusive Madalena e outras mulheres também. E quando a situação ficou, a gente falando da paixão de Jesus, da Semana Santa, que lembra a grande crise dele, né, porque ele é confrontado e ele acaba sendo morto nu, quer dizer, ele perdeu tudo que tinha, né? Quem estava lá com ele? Uma mulher. Mulheres, né? Já tem a tradição que diz que quando ele estava caminhando, carregando a cruz, não é bíblico, mas é uma tradição cristã, uma mulher chamada Verônica vai e enxuga o rosto dele. Mas é bíblico, né, que quando ele morre na cruz, só dos 12 apóstolos só sobrou um, né? Provavelmente foi João, chamado o discípulo amado. Porém, o texto bíblico fala, né, que estavam as mulheres. A mãe dele, é claro, né, Maria Madalena e outras Marias e outras mulheres. E a partir do momento em que Jesus é morto, foi sepultado, no outro dia, a primeira pessoa que vai lá para levar os perfumes para colocar no túmulo, digamos assim, que era uma tradição da época, foi Maria Madalena. Aquela que foi curada por Jesus, que foi sua discípula, que o acompanhou até a morte, e ela que saiu gritando, né, desesperada, né, que Jesus não está mais lá, tinha ressuscitado, que anunciou a Pedro, né, que depois se tornou o grande líder da igreja, e outro discípulo, mas foi a primeira anunciadora. Tanto é que Madalena, Santa Maria Madalena, que é celebrada no dia 22 de julho, ela se tornou a padroeira da Ordem dos Dominicanos, porque a Ordem dos Dominicanos tem
a característica, né? O carisma de ser ordem dos pregadores. Na Idade Média começou a pregar. E o que tem que pregar o verdadeiro discípulo de Jesus? Pregar a ressurreição, pregar a vida. Esse é o centro da fé. E Maria Madalena, então, se tornou a padroeira da ordem. E, além disso, o Papa Francisco, digamos assim, a nomeou recentemente Madalena como uma apóstola. Ele deu esse título para ela. Digamos, agora não são mais 12 apóstolos, são 13, porque Madalena faz parte, porque de fato ela acompanhou Jesus o tempo todo, esteve até a cruz, quando 11 foi anunciadora. Quando 11 apóstolos tinham antes na morte dele, e depois foi anunciadora. Então veja a importância do papel de uma mulher, né, que tem que ser estudado, tem que ser resgatado, né? Isso é ressurreição, né? Quando a gente fala que Jesus ressuscitou, a vida dele toda foi ressuscitar as pessoas, né? De levantar todos os milagres, aquele contato que ele tinha com as pessoas discriminadas, as pessoas doentes, né? As pessoas chamadas pecadoras, sempre ele foi de levantar as pessoas, né? Isso é a verdadeira ressurreição, né? E essa ressurreição dele, de levantar as pessoas, dele ser uma pessoa, lutar pela justiça, né? Isso. Porque ele lutava pela justiça. Exatamente. Então, não seria assim, o verdadeiro significado, o espírito da Páscoa seria também isso? De lutar pela justiça, amor ao próximo? Seria um momento de reflexão sobre isso também? Exatamente. A Páscoa é sinal de vida, né? Ela começa com o interior, tanto é que na Semana Santa, na Quaresma, sobretudo, a Igreja Católica fala muito de conversão. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, onde se joga um pouco de cinza e diz: converta-se, mude. Há uma possibilidade. Jesus veio abrir uma porta para a mudança. Não importa o que você está vivendo, não importa a sua situação, né? Só que lembra que você é cinza, né? Você só muda se você realmente se convencer de que você você precisa de ajuda, você é frágil, né? Nós somos feitos de barro, de pó. E a partir dessa dinâmica, Jesus foi abrindo as portas, né? Porque ele trabalhou muito a conversão das pessoas. E ele deu o exemplo, né? E ele passou por ser cinza também, né? Porque ele foi humilhado, ele sofreu a morte, né? Jesus não veio pregar a ressurreição de uma forma teórica, como um filósofo, Aristóteles ou Sócrates, não. Ele vivenciou na pele, né, o que é morrer, né, não só fisicamente, mas ele foi humilhado, ele foi discriminado, torturado. Né? Tanto é que na Semana Santa a gente vê que Jesus é chamado, né, de um malfeitor, né, de um blasfemo, tudo que se pode falar contra um líder religioso aparece ali. Uhum. E, no entanto, a partir disso, ele se mantém firme até o fim, né? Então a gente vê que Jesus, além de tudo, ele foi um grande psicólogo, né? Que ele não esconde, não quer que a gente esconda as nossas limitações, mas ele assume, né, como ele vivenciou, porque aí vem a ressurreição, vem a vida plena, né? É um mistério bonito, mas tem que ser aprofundado, né? Não pode ficar só no ovo de Páscoa, não. Porque tem a tradição, né, do ovo de Páscoa, os ovos de chocolate, os coelhinhos. Sim. E até seria interessante, como que surgiu isso daí? Porque aí tinha toda essa parte que é muito profunda, né? Como o senhor mesmo disse, né? Que teria que se aprofundar mais ainda, né? Uhum. É uma coisa até difícil da gente entender, né? E por que surgiu então o coelhinho, o coelho? Eu não sou historiador, mas o que eu sei é que todo mundo gosta de um chocolate, né? Talvez para experimentar a alegria da ressurreição. A doçura das pessoas, talvez. A gente pode interpretar assim também. A docilidade também de Jesus, ele era uma pessoa, antes de mais nada, com muita ternura, com muito carinho, doce, especialmente no trato com as pessoas caídas, as pessoas mais marginalizadas, né? Eu digo assim, Jesus ele era muito rude com quem era presunçoso, com quem se colocava acima dos outros, mas sempre teve um trato muito humano, muito de ouvir, né? Muito acolhedor com as pessoas que estavam sofrendo, né? Então ele foi um verdadeiro líder. E eu penso que
o chocolate lembra um pouco disso, né? E até no presente lembra isso, né? Você dá atenção ao ser humano, às pessoas. E o coelhinho seria vida, seria alguma coisa nesse sentido? A vida o coelho tem, né? Ele gera muita vida, né? Ele se reproduz muito rapidamente, né? O ovo também é sinal de vida, né? O ovo gera vida, ali dentro tem muita vida. Mas tudo, o foco não podemos perder o foco da ressurreição. E quando a gente fala em ressurreição, não podemos esquecer que a ressurreição só acontece quando a gente assume as nossas cruzes, né? Lembrando aquela frase que ele disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, né? E quando ele fala todos, é muito importante, porque não é só um grupinho, né? Por isso que a Igreja Católica coloca também a campanha da fraternidade, porque a campanha da fraternidade não é só uma conversão, não é eu olhar a quaresma como uma conversão pessoal dos meus pecados, mas é olhar para toda a sociedade, para que todos se convertam. E a conversão da sociedade é que todos sejam respeitados, todos tenham os seus direitos, como esse ano, né, a Igreja Católica fala que todos têm sua moradia digna, né? Tenham alimento. Então, a ressurreição é isso, né? Assim como Jesus superou a morte, toda a sociedade tem que superar, né? E é uma festa, portanto, de esperança. Apesar de todos os problemas que a gente vive, é possível, né, a gente ter um mundo melhor. E, sobretudo, de luta pela paz, né? Porque o símbolo da Páscoa é o branco, né? É a paz. E todo ano é uma festa importante ser vivida quando a gente vê com tantas guerras, com tantas injustiças. Mas é a alegria. Esse mistério cristão é muito interessante. Eu, apesar de viver a cruz, eu sinto esperança e sinto alegria, né? Como os grandes personagens da história viveram isso, né? Todos passaram pela cruz. Então a gente tem uma notícia ótima, né? Que há a possibilidade de ressurreição, essa vida não termina aqui, mas tem a notícia, quer dizer, eu tenho que passar pela cruz, né? Eu não posso fugir dos meus problemas, da realidade. É muito bonito. Obrigada. Pastor, para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, qual é a essência da Páscoa? Malu, a Páscoa, para nós, ela ocupa um lugar central na fé cristã. Nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus, mas para comemorar essa ressurreição, nós também lembramos, nós falamos, ensinamos, pregamos a respeito da crucificação, da morte, da crucificação, da entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Isso é muito importante porque a palavra de Deus nos diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação. E isso é muito forte, é uma palavra de libertação. A Bíblia nos diz que agora em Cristo nós fomos justificados, declarados, considerados justos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do próprio Cristo. E pensando nisso, nessa libertação que Cristo realizou na cruz por nós, nós precisamos voltar um pouco, se me permite, falar um pouco da origem da palavra Páscoa, né? A origem da palavra Páscoa, ela vem lá do hebraico, no momento em que Deus decide libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, ali que surge a primeira Páscoa. E Deus decidindo libertar o seu povo, o povo da antiga aliança, Deus então ordena que as famílias sacrificassem um cordeiro. E o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais da casa, para que quando o anjo da morte passasse, os filhos de Israel fossem livres. E de fato isso ocorreu. Mas é muito interessante que tudo isso aponta para a Páscoa cristã. A Páscoa do Antigo Testamento são as sombras da realidade que é Cristo Jesus. Aquele cordeiro perfeito que cada família tinha que oferecer, ele simboliza, aponta para o Cordeiro de Deus que é Cristo. O sangue que era colocado nos umbrais da casa aponta para o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então veja, assim como Deus libertou, e essa foi a primeira Páscoa, Deus libertou
Israel da escravidão, assim também em Cristo Deus nos libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado e da condenação do pecado. Então a Páscoa para nós é a libertação. A Páscoa para nós é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Então seria um momento de reflexão, momento de refletir o que a gente fez de errado, quer dizer, ressurgir de uma outra forma. Seria uma segunda chance, seria isso? Olha, o momento é momento de reflexão, né? A celebração da Páscoa é um momento para nós de profunda reflexão. E o que nós refletimos? Nós refletimos no amor de Deus. No amor de Deus que foi manifesto na cruz do Calvário. Foi manifesto em Cristo. Cristo é a maior manifestação do amor de Deus. Então veja, Cristo morreu por nós. E Ele morreu por pecadores. Isso não me leva a uma reflexão. A reflexão de que eu sou pecador e, como as Escrituras nos afirmam, eu não mereço. É isso que a Bíblia diz. Jesus não morreu por mim porque Ele viu alguma coisa de bom em mim e Ele disse, Ele merece. Não, nós não merecemos nada. Nós merecíamos, na verdade, a perdição, a condenação eterna. Mas foi por amor que Ele veio, por amor que Ele se entregou por nós. E isso, então, leva a igreja a uma reflexão e, claro, leva-nos ao arrependimento dos nossos pecados, leva-nos, sim, a pensar em viver cada dia mais conforme a palavra nos orienta a viver. E é claro, a ressurreição de Jesus Cristo, ela aponta para uma ressurreição espiritual. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então sim, a Páscoa também é um momento de nós pensarmos isso. Pensarmos numa vida nova, uma vida que foi proposta por Jesus Cristo e que só pode ser vivida dele mesmo. Então, de fato, esse momento da Páscoa é um momento de reflexão, é um momento de arrependimento e é um momento de recomeço para uma vida nova na presença de Deus. Cristo, Ele ressuscitou dos mortos. Ele morreu a nossa morte e Ele ressuscitou dos mortos, nos garantindo a vida eterna. Por isso nosso coração se enche de esperança na Páscoa. Veja, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz que Cristo, Ele arrancou o aguilhão da morte. Isso significa que a morte não pode mais nos amedrontar. Ela não domina mais o nosso coração. Nós não nos apavoramos mais diante da morte. Morremos sim fisicamente, mas temos a garantia de que após a morte teremos o encontro com Cristo. Então, de fato, a morte não tem a última palavra. A última palavra é de Cristo, a última palavra é de Deus e é a palavra de vida eterna. De vida e vida com abundância. E é claro, essa vida abundante, ela se estende por toda a eternidade. Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Uma coisa que é interessante, e assim, porque eu me considero que eu tenho fé, mas eu tenho medo de morrer. Porque fala da vida eterna, mas a vida eterna espiritual, né? Não porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou, mas Ele ressuscitou não espiritualmente, Ele ressuscitou fisicamente. Sim, Jesus, Ele ressuscitou em carne. Inclusive os discípulos o viram, ele se alimentou com os discípulos depois. Tomé, que duvidou um pouco, ele permitiu que Tomé tocasse nele. Então ele ressuscitou em carne. E isso aponta para duas coisas. Primeiro, em Cristo, nós já temos uma primeira ressurreição, que nós chamamos de ressurreição espiritual. Que eu estava dizendo para você que é aquela nova vida que temos em Cristo. É uma nova vida que recebemos do próprio Deus. Bom, essa é a primeira ressurreição, mas tem uma segunda ressurreição que nós estamos aguardando, que é a ressurreição do corpo. Então aquelas pessoas que partiram dessa vida, crendo em Jesus, confiando na obra que Ele realizou, essas pessoas um dia, elas ressuscitarão em carne, em corpo, semelhante ao nosso Senhor. Então a ressurreição de Jesus nos traz essa segurança no nosso coração, claro, de que vamos ter a vida eterna, e mesmo se morrermos agora, já estaremos com o Senhor, mas também de que um dia receberemos um corpo novo,
um corpo sem enfermidades, um corpo que não será contaminado pelo pecado, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Que é essa verdadeira essência do cristianismo, Com né? certeza. Que é a ressurreição. Exatamente. E isso também aponta para uma promessa de Deus que com esse corpo glorificado nós também viveremos em um mundo diferente. A Bíblia nos promete isso, que um dia viveremos em novos céus e em nova terra onde habita a justiça. Para quem busca mais praticidade e qualidade no seu dia a dia, a Dry Clean, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o lugar certo. Aqui, nós contamos com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de suas roupas e acessórios. Dry Clean, muito mais que uma lavanderia. Vai construir ou reformar? Então venha até a Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. No mercado há mais de 2 décadas, nossa empresa possui excelente infraestrutura, equipe capacitada e qualidade total no atendimento e serviços. Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. Aqui, compromisso e excelência andam lado a lado. Nosso programa chega ao fim, mas você pode ver estas e outras reportagens acessando o nosso QR Code. Até mais!